Bom, agora que já aprendemos como supervisionar as tarefas de processos mais do nível operacional, agora a gente vai aprender a como monitorar essas tarefas, esses processos em andamento de forma gráficas, com indicadores. Tá? Então, às vezes, o gestor, o supervisor do processo, ele quer ter uma visão mais a nível de gestão realmente, com números. Porque se a gente for perceber aqui no supervisionar, a gente não consegue rapidamente ou ter uma informação agrupada, como por exemplo, tempo que cada tarefa está em aberto, o número de tarefas em atraso ou no prazo, a gente só tem o geral, né, do filtro que a gente faz. Tá? Então a gente não tem alguns números a mais. Então a gente vai vir aqui em gestão de processos, monitorar e analisar, e nós vamos abrir um módulo de dashboard aqui, de gráficos, tá? Onde nós vamos criar alguns indicadores para a gente acompanhar os processos. Então o que a gente vai fazer? A gente tem, como a gente já viu em outras telas do Sintonia, alguns campos de filtro. E primeiramente nós vamos criar um painel para acompanhar as tarefas em andamento dentro do processo de compras, que é o nosso exemplo que a gente está utilizando. Então o que eu vou fazer aqui? Então eu vou vir aqui em processo, vou escolher o processo de compras. Posso selecionar e monitorar alguma tarefa específica, digamos que eu queira monitorar por algum período uma tarefa específica que eu quero entender como ela tá andando. Ou no caso, eu vou selecionar todos. Poderia selecionar todos os usuários ou um usuário específico. Ou todos os campos que tiver opções, mesmo que eu não clique na opção de todos, se eu deixar em branco, considerado todos também. Tá? Então eu vou colocar todas as tarefas, usuário, eu quero todos os usuários, mas não vou selecionar nada. E como eu quero acompanhar tarefas em andamento, quero monitorar, quer dizer, eu não quero fazer uma análise exatamente, sim fazer um monitoramento. Eu vou colocar aqui nessa opção de status das tarefas, somente aquelas tarefas em andamento. E vou clicar em atualizar. Então, a Sintonia vai buscar no banco de dados as informações relacionadas a esse filtro que eu acabei de fazer. E aí aqui já me traz em formato de alguns gráficos. Então já vai me dizer aqui o total de tarefas que retornou do meu filtro. Dessas, o total que está em andamento. Claro, é o mesmo número do total de tarefas, porque eu fiz um filtro da somente em andamento. Quantas estão no prazo, quantas estão em atrasadas, quantas estão concluídas. Vai estar em zero concluídas porque eu botei apenas em andamento. Vamos colocar aqui, por exemplo, deixar sem seleção. Então vai ser tanto concluído como em andamento e vou atualizar de novo. Então perceba que os dados que agora vão nos mostrar já são considerando também as concluídas. Então já vou ter aqui um total de tarefas maior, 51, destas 10 estão em andamento, 24 estão no prazo, 27 foram em atraso, baseado no filtro. Nesse total de tarefas pesquisadas, 41 estão concluídas. Tá? Então vou voltar aqui somente em andamento, atualizar novamente. E agora voltamos a ter só as tarefas que estão em andamento no momento. Tá? Como gestor, a gente sempre gosta de orientar os nossos clientes, os supervisores de processo, em que essa supervisão aqui baseada em indicador, ela é muito interessante. Claro que lá em supervisionar, como a gente viu no vídeo anterior, ele vai ter o acesso à informação mais detalhada caso a caso. Então ele quer saber que o caso do cliente X, ver mais detalhes, ver o, o mapa do processo, ver os formulários, então lá em supervisionar ele vai ver isso. Mas no dia a dia, na rotina diária de cobrar a produtividade e a eficiência, a gente sempre orienta que usando esse dashboard aqui em monitorar e analisar, ele é mais efetivo para isso. Tá? Então o gestor ele tem a informação mais resumida, mais direta,
para ele cobrar as pessoas de uma forma mais assertiva, tá? Que tipo de informações são essas? Então a gente está aqui com todos os processos em andamento e eu vou ter aqui, ó, vários gráficos, tá? E uma tabela de informações. Eu vou me atentar aos três principais, que são esses aqui. Então o que a gente tem aqui? Do filtro que a gente faz, a gente tenta mostrar nos gráficos apenas os top 10 dos dados que a gente buscar lá no banco de dados. Tá? Por quê? Porque senão fica muito extensa a pesquisa. E para isso a gente está ainda desenvolvendo um módulo de relatórios para que o gestor gere isso. Tá? E para que também a gente tem um modelo de gestão que a gente tenta, uma cultura que a gente tenta levar para os nossos gestores, para que eles façam as suas análises mais refinadas, tá? E vão resolvendo daqui a pouco problemas e gargalos, e aí resumindo os dados que são lhe trazidos para sua avaliação, ele tem, digamos assim, um foco, uma priorização, tá? Facilita a priorização. Então a gente vai mostrar aqui, ó, esse aqui é um gráfico interessante, que é o top 10 de tarefas mais executadas, baseado no nosso filtro. Então seria a interpretação desse gráfico o seguinte: as top 10 tarefas mais executadas em andamento do processo de compras no momento, tá? Porque foi o filtro que a gente fez. Então eu tenho aqui analisar cotações, é uma tarefa que tem 5 tarefas em abertas. Receber produtos tem 2 em aberto. Efetuar compra tem 1. Analisar solicitação tem 1. Preencher solicitação tem 1. Tá? Então é muito fácil lidar nesse gráfico. Boto o mouse em cima e ele já vai me dando a informação. Eu posso também aqui aumentar o tamanho do gráfico. Ó, então veja que eu estendi ele para ter uma visão melhor. Aí depois você pode ir brincando. Ó, eu posso resumir ainda mais a informação que eu quero ver. Então eu posso diminuir e aumentar aqui. Posso também, com o botão direito em cima do gráfico, fazer uma exportação em imagem, né, PNG ou até PDF, exportar os dados em CSV e XLSX, que é no formato do Excel, ou de alguma planilha, né, ou algum editor de planilha. Posso também imprimir. Tá? Então são algumas informações algumas funções que a gente tem aqui dentro do gráfico. O segundo gráfico aqui que é importante também é o top 10 de processos com maior número de tarefas. Se eu estou fazendo um filtro por processo, ele acaba não sendo muito usual, porque bom, vai ser o número de tarefas simplesmente do processo que eu filtrei. Mas digamos que eu tenha mais processos filtrados, ele começa a ser útil. Tá? Então, ele começa a ser útil. Porque ele vai começar a me mostrar mais. Bom, acabei pegando um outro exemplo aqui. Então eu consigo, ó, eu filtrei agora 2 processos, processo de cobrança e processo de compra. Tem as mesmas informações, as top 10 tarefas com maior número de casos em aberto no momento. Ó, já agora misturado os 2 processos. E também aqui os processos com maior número de tarefas em aberto no momento. E o terceiro gráfico que é extremamente importante são então os 10 usuários que possuem o maior número de tarefas em andamento no momento. Tá? Então eu tenho aqui o Carlos com 9, o Luiz com 3, a Paula com 1 e o Jorge Santos com 1 também. Tá? Então veja que é muito interessante ter essa informação aqui para saber, por exemplo, quem que está no momento mais sobrecarregado. Quer dizer, qual é o usuário, qual é o processo, qual é a atividade, a tarefa que está mais sobrecarregada no momento, para daqui a pouco você, como supervisor desse processo, tentar ajudar em tempo real para que esses processos andem mais rapidamente ou sejam mais eficientes. Eu vou voltar aqui para o filtro só do meu processo de compras para a gente ver o que a gente tem mais aqui. Tá? A gente tem outros gráficos que com o tempo você vai se familiarizando. Então a gente tem aqui as 10 tarefas com maior tempo médio em aberto, então em horas, tá? Então eu sei aqui que preencher a solicitação, ó, então é média, tá? Então digamos que eu tenha, se eu for ver aqui preencher a solicitação, tem uma tarefa só, então o tempo que está aqui é relacionado apenas à média dela. Já analisar cotações eu tenho 5,
Então eu tenho um tempo médio aqui de tempo que essas tarefas estão em aberto, já considerando a média entre essas 5. Tá? Então eu posso olhar aqui também para tomar essa decisão. Quais são as tarefas que estão há mais tempo em aberto, para daqui a pouco eu poder ajudar aí os meus gestores, tá? Os executores do processo. Aqui também o tempo médio de handoff. Tá? Handoff é o tempo que uma tarefa leva de quando ela foi criada lá no a fazer do usuário até quando o usuário começa a executar ela arrastando para a fazenda. Tá? É para isso que é esse tempo de handoff que a gente chama em processo. E aqui o tempo médio das tarefas que estão em atraso. Quanto em horas, em média, as tarefas que já estão atrasadas, há quanto tempo em média elas estão atrasadas. Tá? E também é importante para mim saber, poxa, eu tenho que analisar a solicitação 490 horas, claro que é uma base de teste que a gente utiliza, mas é muito tempo de atraso. Então eu poderia daqui a pouco cobrar aí os meus usuários. Aqui tarefas de risco, né, as que mais alcançaram o tempo de risco, que é aquele tempo de quase para entrar em atraso. Né? Os processos mais instanciados é muito parecido com aqui o número de tarefas, porém aqui é o número de processos individualmente aberto no momento. Independente se tem uma, duas ou três tarefas dentro daquele caso, a gente conta o instanciamento do caso. E aqui os usuários com maior tempo em tarefas, quer dizer, então a gente vê aqui, poxa, a Paula, ela é a que está mais sobrecarregada ou ela está com maior... É o que ela tem o maior número de horas, juntando todas as tarefas que ela tem em aberto, de todos os usuários é ela. Então o gestor poderia cobrar ela, primeiramente pensando assim numa lógica, de que poderia cobrar a Paula. Paula, tu tem tarefas há muito tempo na tua caixa de entrada que tu não se livra delas, não executa, não finaliza elas. Então poderia cobrar ela em termos de tempo. Talvez ela não seja em quantidade, se a gente for olhar aqui, ó, o Carlos ele tem 9 tarefas e a Paula tem uma. Mas em número de horas, daqui a pouco eu vou cobrar a Paula primeiramente, e não tanto o Carlos. Daqui a pouco ele tem aquelas 9 tarefas, mas foram criadas hoje. Né? Então ele não é ainda um risco de eficiência essa questão das 9 tarefas do Carlos, e sim é o maior risco de eficiência a questão da Paula aqui, né? O número de horas que ela tem em aberto. E aqui no final a gente tem uma tabela muito interessante também de a gente analisar. Tá? Que ele resume um pouco as informações que já estão nos gráficos de uma forma mais textual. Então, vou ter aqui tarefa a tarefa, o número atual de tarefas que está em aberto, que foi o filtro que a gente fez. Dessas 5, 40% estão no prazo, 60% estão em atraso. Já resume aqui todos os tempos que estavam nos gráficos, ó, o tempo médio que está em aberto essa tarefa, o tempo médio de execução, que aqui o tempo médio é o tempo total, desde que a tarefa caiu para o usuário, né, até ele finalizar. O tempo médio de execução é do tempo de quando ele arrastar para fazendo, que é onde o Sintonia conta que aquela tarefa já está sendo trabalhado nela. Então esse é o tempo médio aqui. O tempo de atraso, se a tarefa atrasar, então dessas 5 aqui, ó, 60% entraram em atraso, então aqui é uma média de quantas horas essas 60% de tarefas que estão em atraso, que vão dar 3, qual o tempo médio de atraso fazendo a média das 3 aqui? Então está muito atrasado. Né? Então o gestor pode ver aqui, poxa, eu tenho que cobrar isso aqui. E o tempo de handoff, que a gente falou agora há pouco, é o tempo médio que fica esperando para que o usuário comece a trabalhar numa tarefa. É um tempo interessante para saber o seguinte, poxa, a tarefa fica muito tempo parado. Né? É um tempo muito alto, 200 horas de handoff. Quer dizer, quando cai a tarefa na lista de trabalho do usuário, ele está levando muito tempo para começar a trabalhar nessa tarefa. Aqui no caso de analisar cotações. Tá? O que é interessante do gestor interpretar daqui dessa tabela, por exemplo? Primeiro, as que atrasam mais, analisar também os tempos e começar a identificar onde é que existem gargalos para daqui a pouco trabalhar numa melhoria desse processo, enfim, cobrar as pessoas e tudo mais. Tá? No caso aqui está em andamento, bom, é acompanhar as pessoas, como a gente está filtrando tarefas em andamento, é acompanhar e cobrar porque as pessoas finalizem isso, tá? Mudem isso. Né? Então, ir lá e cobrar, poxa, tem 100% das tarefas de analisar a solicitação e preencher a solicitação vencidas.
E olha esse tempo aqui. Então, cobrar essas pessoas. Tá? Então, a gente já teve as informações aqui, quem são as pessoas, os usuários. E eu poderia refinar isso. Então, daqui a pouco, eu quero só filtrar tarefas atrasadas, por exemplo. Então, agora eu vou vir aqui em prazo das tarefas, ó, e filtrar apenas as atrasadas, porque agora eu quero apenas agilizar os processos que estão em andamento, eu quero cobrar apenas as pessoas que estão com tarefas atrasadas. Então, agora eu filtrei as 5 tarefas atrasadas, ó. Então, eu sei que é o Carlos, tem 4, e a Paula tem 1. Então, eu já sei quem cobrar. Né? Sei que são as tarefas de analisar cotações, analisar solicitação, preencher solicitação. Então, eu posso olhar os demais gráficos, vir aqui abaixo e olhar a tabela agora. Então, eu posso vir daqui a pouco, eu vou aqui, bom, preencher a solicitação. Isso aqui está 676 horas já aberto e não é executado. Então, daqui a pouco eu vou cobrar isso. Né? Então, aqui são informações. Então, vamos filtrar aqui, por exemplo, agora para preencher a solicitação, para a gente refinar ainda mais. Então, uma página muito interessante para o gestor, tá? Para ele poder fazer os filtros dele para saber o que cobrar, o que tem de gargalo dentro dos processos que estão em andamento no momento. Ok, ó, então aqui agora eu filtrei preencher a solicitação, eu já sei que isso aí é da Paula. Ó. Então é a Paula que está com esse problema aí, com maior o tempo médio aqui, o maior tempo de tarefa em aberto é ela aqui. Ok? Além de analisar aquilo que está em andamento, eu poderia fazer que é monitorar aquilo que tem em andamento, eu poderia filtrar aquilo que já foi finalizado. Então, se nessa visão de andamento serve para o supervisor do processo, para o gestor, fazer um acompanhamento a nível de indicadores e fazer filtros daquilo que está em andamento no momento, eu poderia daqui a pouco analisar gargalos dos processos das tarefas já concluídas. Então, daqui a pouco eu quero analisar, por exemplo, bom, como é que foi os últimos 30 dias a eficiência desse processo aqui. Como é que foram os indicadores desse processo Eu vou filtrar todos aqui, tá? Agora somente concluído, todas as tarefas do processo e todos os usuários aqui. Tá? E aí eu quero analisar os últimos 30 dias, os números, as estatísticas desse processo. Para daqui a pouco também identificar algum gargalo. Então, monitorando os últimos 30 dias, aqui eu tenho 4 tarefas que foram executadas, uma no prazo 3 atrasada, quer dizer, a maioria das tarefas em atraso, quer dizer, há gargalo nesse processo. Os mesmos gráficos que a gente tinha quando a gente filtrou os status somente do que estava em andamento, né? Então não vamos explicar novamente, e eu analiso essas informações para tentar identificar gargalos. Então eu vejo aqui que, por exemplo, analisar cotações. Coincidentemente, quando a gente filtrou as em andamento, também tinha um problema nessa tarefa aqui. Tá? 100% de analisar cotações foram finalizadas em atraso. E veja, ele demorou 200 horas, quer dizer, é bom ou é ruim? Efetuar compra aqui está ok, ó, muito rápido. Analisar a solicitação também, ó, 100% delas em atraso. 1000 horas leva cada uma. Então, tendo essa informação, o gestor vai fazer o quê? Vai rever o processo. Daqui a pouco, qual é a interpretação que ele faz aqui? Quem executa essas tarefas está muito lento, ou está atarefado demais, ou apenas falta entendimento acerca do processo, enfim. O motivo desses problemas, aí o gestor vai ter que investigar, revendo o processo, conversando com os envolvidos e tomando as suas ações. Então essa página aqui é muito importante. Para finalizar, também nós temos o favoritar aqui. Ó. Então digamos que eu sou o supervisor do processo de compras e eu quero acompanhar em tempo real todas as tarefas em andamento. Tá? Faço o filtro e quero rapidamente deixar sempre aberto na minha tela, o que é muito interessante de fazer. Tá? Então ele faz o filtro e favorita, né? Clica em atualizar para que preencha a página com filtro, assim como vocês estão acostumados nas outras páginas do Sintonia, e venho aqui e coloco aqui compras. Vou aqui monitorar processo de compras. E aí ele cria, dentro aqui da nossa página de monitorar e analisar, ele cria
uma aba personalizada, para que eu não precise toda hora que eu entrar aqui ter que refazer o filtro. Eu posso criar quantos favoritos eu bem entender de todos os processos que eu acompanho, enfim. E aí eu venho aqui e vou diretamente para o meu filtro. Ok? Interessante acompanhar o processo dessa forma e analisar desempenho também, né, e gargalos. Essa aqui é uma página extremamente importante aí para fazer a gestão de processos.